Curso de HTMX, aula 6. Você deve estar se perguntando assim, nossa, mas se é uma coisa nova, como é que ele está dando um item chamado melhorando a funcionalidade? Vocês vão ver por que nessa aula. Bem, vejam esse fonte sobre o qual nós estamos trabalhando. Bem simples, que é aqui a regra do canal para vocês poderem entender. Então, tudo bem. Eu tenho lá get, post, todos os 4 métodos, né? 5 métodos, para chamar aqui um PHP e pegar o resultado dele e colocar na div. A evolução da Ajax, pico do Ajax no HTML. Beleza? Não. E se eu não quiser uma leitura de banco de dados, para que eu vou utilizar PHP? Eu quero utilizar JavaScript. Tá. Aí vocês falam assim, não, vamos colocar um outro código aqui, né? Um clique, um focus. Será que div tem focus? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos alterar a biblioteca, ela é muito tranquila, htmx.js, dar um outro nome, para não colocar coisas em cima da biblioteca original, deve ser sempre o procedimento de segurança de vocês. Se alterar o framework, por favor, façam uma cópia. E nós vamos fazer um novo modelo aqui, ó, carregando uma cópia de segurança, um outro nome que não seja o nome original. E nós vamos fazer o nosso comando, né? A nossa instrução, o nosso atributo aí, para chamar o JavaScript aqui desta página. Será que é possível? Bem, então, eu mostrei para vocês que eu criei um novo verbo, hxexec, que vai chamar aqui no nosso JavaScript o mostra com parâmetro, tá? E ele vai retornar o txt, e eu quero que ele obedeça o hxswap aqui. Tá? Eu não vou fazer tudo no nosso controle, nós temos que usar os controles da biblioteca original, isso que é o correto. Faz a nossa alteração principal, mas o resto das características a gente não reinventa a roda, não. A gente utiliza o que ele tem. Vocês vão ver que é muito simples. Então, isso que nós criamos, exec, é um verbo aqui dentro desta biblioteca. Então, nós vamos procurar aqui os verbos. Ele é um array em letra maiúscula. Ó, vejam. Então é o seguinte, eu encontrei, né, a biblioteca, li ela toda, e vi que aqui estavam os verbos HTTP. Ele chama assim, verbos HTTP. Eu acrescentei o nosso aqui, ó, que nós vamos fazer juntos. Reparem esse trecho aqui, ó, verb selector, ele faz um map. Vejam na playlist JavaScript, eu tratei desse assunto. Então, vejam toda a playlist de JavaScript. É bom ter um conhecimento assim de razoável para avançado em JavaScript para alterar um framework. Então, está aqui a primeira parte. Aí nós vamos pular lá para a linha, nessa minha biblioteca, né, que está comentado, 3.307, mas basta vocês procurarem um trecho que tem isso aqui, ó, XHR Open, XHR Override, e eu estou dando mais ou menos a linha, 33.000 por ali. Então, é só abaixar aqui o elevador. Chegamos na 3308. Eu acrescentei esse if. Vocês vão ver que atrás tem um promise e ele continua aqui reto, caindo aqui, ó, pela força da gravidade no fonte do framework, em XHR Open e tal. Eu interceptei aqui, ó, tá certo? Fechei o if do promise, tá? Interceptei, coloquei esse if verb, tá? Mostrei para vocês que eu achei lá em cima os verbos. Eu sei que a variável lida neste momento aqui é verb em
letra minúscula. Vou tirar aqui das linhas de configuração, tá? Aqui, ó. O request config, que está um pouco antes, tem verb e target. Eu só vou precisar destas duas para alterar. Tá? Isso veio no request config e está disponível no contexto na hora que ele cai aqui nesta rotina. Isso aqui é a rotina de chamada do Ajax. Depois, se houver tempo e oportunidade, eu discuto profundamente. E é muito interessante. Correto? Então, interceptei. Se verbo diferente de exec, eu faço tudo isso aqui que ele mostra para a requisição. Aí eu coloco aqui, ó, fim da Ajax request, fim dessa rotina, mais ou menos na 3.420. Então, um pouco antes do final da rotina, começa bem lá em cima, eu acrescentei, já que eu coloquei um if, eu acrescentei este else aqui. E, se não me engano, eu destaquei aqui na apresentação, nos slides, que eu vou colocar no GitHub para vocês. Então, está destacado aqui o que eu fiz. Qual que é o princípio disso daqui? Vou explicar. Então, explicando de uma forma que permita vocês, depois dessa explicação, sair fora, né, da aula, se vocês quiserem. Você fala assim, já entendi e tal. Depois, né, dessa explicação, eu vou fazer a depuração do programa. Então, quem não quiser ver a depuração, pode, depois dessa pequena explicação aqui, sair fora da aula, que eu não obrigo ninguém a assistir a aula. Eu não sou desses caras que ficam falando, assista esse vídeo até o final. Eu quero ensinar vocês. Então, vejam. Neste momento aqui, eu mostrei, eu tenho duas variáveis centrais, principais, que são target, que é o elemento HTML que está sendo mexido no momento, e o verbo. O verbo é o verbo HTTP, put, get, etc. e tal. Então, aqui no código, muito simples, target é o elemento. Já estou com o elemento HTML na mão, uma tag, eu dou get attribute, já estou pegando o que está lá no swap e no exec que eu criei. Nome dessas variáveis, eu é que inventei o padrão TG para target, tá? É convenção minha, não tem nada a ver, não influi nem contribui no código. Bem, aí eu coloco na variável CMD o seguinte, uma expressão que eu vou utilizar o comando JavaScript depois, eval, para executá-la. Então, target ponto. Então, vocês viram que no swap, ele pode colocar tanto um inner HTML, quanto um inner text, quanto um outer HTML, quanto um outer text. Aliás, só até outer HTML. Então, eu quero aproveitar a opção. Então, eu pego lá dentro esses dois atributos. Vocês estão vendo aqui. HX swap, HX exec. Então, target ponto. O que ele colocar no TG swap, eu coloco. Porque aí eu tenho controle sobre a variável que a própria framework me dá, ao invés de eu ficar inventando a minha. Eu uso o TG swap, o HX swap. Então, target ponto. Então, aqui vai ter ou inner HTML, ou outer HTML, ou inner text. É igual o quê? Ele é igual àquilo que está no TG exec, ou seja, ele vai executar a função e eu deixei ele puro, sem eu forçar o parêntese aqui, porque se tiver com um atributo, com um parâmetro, ele vai me executar de um jeito completo. Correto? Usando o parâmetro. E no caso aqui, vocês veem que tem um parâmetro. Eu coloquei aqui, ó, fim do mostra. Só que como aqui tem aspas, aqui dentro o string tem que estar entre aspas simples. É só para obedecer a sintaxe. Então ele vai jogar esse parâmetro lá para dentro com a aspas. Correto? Cuidado com o uso de variáveis, porque senão você está pensando que ele está mandando a variável e não está, ele está mandando só uma palavra. Correto? Muito cuidado com isso.
Aí eu mostro na console o comando, dou um eval, ele executa e ele faz essa fase swap, conforme eu expliquei em aulas anteriores, que é de jogar o conteúdo dentro da div e vai sobrepor esse conteúdo que eu coloquei aqui. Positivo? Esse aqui é o princípio. Agora eu vou depurar. Quem quiser já pode encerrar a aula por aqui. Bem, botei um breakpoint no local que eu falei para vocês, linha 3308 mais ou menos, de acordo com as modificações que vocês fizeram na biblioteca de vocês, pode ser que caia numa linha diferente. O interessante para achar esse texto é procurar xr.open, a parênteses, e ver. Se não tiver esse texto, vocês dão um F3 para repetir até que ache essa sequência aqui. Né? E se vocês colocaram o if verb igual eu fiz nesta posição, nós vamos dar um refresh aqui, ele para aqui no código, e aí, neste momento, nós vamos dar mais um salto de comando, vai ver, ó, parou aqui embaixo. Vejamos, este é o trecho que nós colocamos. Qual que é o target? É a nossa div. Olha lá, já mostro o atributo hx swap, nós podemos colocar em cima. Por enquanto ele está indefinido, porque ainda vai fazer. Então eu faço o comando, tá? Os dois comandos aqui, aí beleza. tg swap, aliás, o código mandou colocar no inner HTML da tag e o tg exec aqui contém mostra vindo mostra, ou seja, carregou qual que é o comando JavaScript que a gente deseja executar. Agora ele vai fazer o cmd. Cmd ficou, vejam, target.innerHTML é igual ao return do mostra vindo mostra. Então ele vai executar nosso comando, tá certo? Vamos mandar aqui para o console, vejam aqui, ó, target innerHTML é igual a mostra vindo mostra. Então, ele ainda está com a frase, vai carregar conteúdo do JavaScript dentro da div. Vamos executar isso tudo aqui. Olha lá, vindo mostra. Muito simples a manipulação. Então, com esse acesso aos atributos e esse macete para fazer JavaScript, agora vocês podem fazer uma série de características, inventar os atributos de vocês. Nós vamos fazer isso também para usar route, fazer o route aqui sem ter que usar outras bibliotecas de Node, JS, etc. e tal. Viram como é fácil? Então vocês vejam como foi bem feita essa framework do HTMX. No request config dele, que aqui no meu fonte está mais ou menos pela linha 3244, né? 3244. Vejam que com essas duas propriedades, target e verb, e com nosso conhecimento de JavaScript, né, que eu acho que vocês devem ter muito conhecimento dele, a gente vai conseguir fazer opções, manipular aí o modelo do HTMX para aquelas coisas em que ele se apresente deficiente, correto? Até falei com vocês que na aula anterior eu fiz rota no servidor, mas nós podemos fazer uma série de coisas aqui mesmo utilizando os atributos dele sem ter que perturbar o pessoal do suporte. Então, assistam às próximas aulas, porque nós vamos lidar com isso. Nós vamos implementar melhoramentos nesta framework aí. Não percam então. Então, vocês viram que no final nós colocamos um atributo nosso, hxexec, chamando um JavaScript de dentro do próprio código HTML, aproveitando aqui, ó, a própria opção que ele nos fornece, que é o hx swap. Ainda podemos colocar outros tantos atributos nossos para guiar os comportamentos daquilo que a gente for implementar. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção, né? Já demos, mesmo no início do curso, né? Nem chegamos numa aula 10, por exemplo,
e já estamos aprendendo a mexer nos internos aí da framework HTMX. Muito obrigado.